Boa tarde a todos. Quinta sessão ordinária do 4º ano da 13ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Álvaro Berti. Anderson Cardoso da Silva, presente. Dr. Carlos Augusto de Castro. Presente. Edgley Johnny Máximo Leandro. Gilmar Soares Vicente. Presente. Jailma Barbosa Silva. Josefa Maria Marques Santos. Josi Cristina Aranha D'Ártora. Paulo Roberto Ozio. Dr. Vladimir Panelli. Com a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, agradeço a presença de todos e convido o ilustre vereador Edgley Johnny Máximo Leandro para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Convido a todos a se postarem em pé. Lê o livro de Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos. Vou ler o versículo 7. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Amém. Amém. Seguida, passo a apresentar as matérias escritas para o expediente da mesa. Ata da 4ª sessão ordinária realizada em 15 de março de 2016. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordaram com a aprovação da referida ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ofício 062/2016, de autoria de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, ao senhor primeiro secretário para leitura. Prezados senhores, servimos no presente para encaminhar a Vossa Excelência o demonstrativo anexos elaborado em função das determinações de lei de responsabilidade fiscal, lei complementar federal número 101-D, 4/5/2000, relativo ao primeiro bimestre de 2016. Para que se obtenha maior divulgação desses elementos, peço a fineza de autorizar a sua fixação em local adequado onde funciona esse órgão. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nosso processo de estima e consideração. Dr. Roberto Amamoto, Prefeito Municipal. A minha secretaria fica à disposição dos senhores vereadores. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos deste município. Encaminha a secretaria à disposição dos senhores vereadores. Eu recebi aqui um ofício do juiz, o Dr. Peter, ele informando quais os conflitos que podem ser resolvidos no Sejusc. Eu vou encaminhar a secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores para conhecimento. Projeto de Lei 5.291/2016, de autoria do vereador Paulo Roberto Ozio. Estabelece normas para desembarque de pessoas de transporte coletivo no município de Caieiras, entre aspas, parada segura e da outras providências. As comissões para o devido parecer. Projeto de resolução 596/2016, de autoria do vereador presidente, Dr. Carlos Augusto de Castro, Dr. Calé, dada a nominação ao anexo que especifica da Câmara Municipal de Caieiras e da outras providências. As comissões para o parecer. Moção 007/2016, de autoria do vereador Álvaro Berti, ao primeiro secretário para leitura. Moção número 007 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja consignado em ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao Dr. Atilan Marton Bernardi, pelo grande cuidado e dedicação no atendimento e acompanhamento da senhora Giovana Berti da Silva, que, embora empenhados todos os esforços em sua recuperação, infelizmente faleceu na data de 11 de fevereiro deste ano. Por todo o exposto e como uma forma de admiração, como representante da população caieirense, venho demonstrar meu reconhecimento e gratidão à excelente profissional, parabenizando pelo trabalho desempenhado, e é por isso que apresento à mesa, ouvido ao doutor plenário, na forma regimental, essa moção de congratulações.
Requer outro assim. O envio de cópia do deliberado aos homenageados, dando conta desta manifestação. Câmara Municipal de Caeiras, 16 de março de 2016. Álvaro Berti, vereador. A secretaria à disposição dos senhores vereadores. Eu tenho várias indicações aqui dos nobres vereadores. Havendo aqui a essência do mesmo dispensando a leitura, encaminho a secretaria para as providências legais. Não havendo mais matéria para expediente da mesa, passa-se para o tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte. Solicito ao primeiro secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Álvaro Berti. Doutor Calel, eu gostaria de falar aqui do meu assento, senhor. Fica à vontade, vereador. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos da assistência, aos colegas do plenário, aos nossos auxiliares. É uma indignação que a gente tem, porque eu uso muito a rodovia aqui, a Presidente Tancredo Neves, no questão a radar. Nós temos 2 radares, um para quem passa o espetão, 2 que são tristes, perdão pelo português. Você passa o espetão, já você vai começar a subir a serra, tem um radar ali no barranco, totalmente desligado, sem placa nenhuma, porque a legislação diz e reza isso, que para todos os radares você tem que colocar e avisar o motorista. Além de não ter essa placa, o radar é apagado, então ele não consta a velocidade que você está passando. Mais um pouquinho para cima, perdão, eu estou com problema de som. Mais um pouquinho para cima, em frente ao Roldão, tem um radar lá enorme, bonito, mas também não funciona. Todo apagado. O motorista que passa ali não sabe a que velocidade que está, mesmo porque marca-se 40 km por hora numa rodovia e no leito carroçável livre. Então isso aí não existe, o mínimo é 60. Mas, como a gente quer deixar aqui registrado aos internautas, porque eu sei que tem autoridades que nos ouvem, se pudesse ver, eu não sei quem é o vagabundo que é o responsável por isso, porque isso é vagabundagem. Pede-se passarela, quantos mandatos aqui já? Pede-se uma reparação nos centros da rodovia, ou seja, nos canteiros, porque esse inteligente colocou um canteiro em frente ao Pacheco. Colocou um canteiro em frente ao Pacheco. Eu gostaria que acertasse o som. E o que acontece? O trânsito aí depois das 5 horas da tarde está um inferno. E isso é DR. Não temos passarela. Quem vem do cerco do Federzone tem que ficar parado. Não tem como atravessar. Os radares, como eu já citei, uma porcaria. Eu que estou aqui há 8 anos,
Vereador, só uma parte, por favor. Por que o senhor não faz um convite e todos nós assinemos? Mas o senhor já convida? Então, mas faça um convite para ele vir aqui. Aqui todos os vereadores já pediram a passarela. Mas, então, mas quantas vezes ele foi convidado a vir aqui para dar satisfação para essa casa? Por escrito, tudo? Então, vamos fazer um convite de todos os vereadores assinando para ganhar força. Mas está aí, está dado o recado. Gostaria que esse incompetente chegasse até aqui, mas não vai vir não. Aqui é medroso. Gente que é incompetente, que não faz nada, que não trabalha em prol de uma coletividade, como a coletividade de Caeiras, o pessoal do CERP, o pessoal do Vera, quem vai do Rodão, fazer suas compras, não vai fazer propaganda, não tem, leva desvantagem. Então, gostaria muito que ele viesse. Obrigado, obrigado. Anderson Cardoso da Silva, dispense. Dr. Carlos Augusto de Castro. Edgar João de Márcio Leandro. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, primeiramente quero agradecer a Deus por nos proteger sempre, nos dar mais um dia com vida e com saúde. Eu venho a essa tribuna aqui para falar sobre um acontecimento que houve no bairro das Laranjeiras, na rua Lázaro de Camargos. 8 famílias que moravam ali, que residiam ali há mais ou menos, acredito que 10, 12 anos, e por ser uma área particular, por ordem judicial, tiveram que sair das suas residências. E quero aqui falar que estou muito feliz porque, assim, este vereador e o doutor Panelli cobrou bastante, lutou bastante, fomos várias reuniões junto com as famílias, viemos com os familiares até o gabinete do prefeito e, para resumir, o prefeito nos ajudou com o auxílio, o aluguel por 2 anos para esses familiares, até que assim Deus prepare algo para eles melhor. Eu agradeço muito aqui ao prefeito e quero aqui, na presença de todos aqui, agradecer ao doutor Panelli. Ele foi brilhantemente, muito, muito, muito especial junto comigo nessa solicitação. Ele deu uma atenção muito forte para esses moradores da rua Lázaro de Camargo. Eu fico feliz, doutor Panelli, quero aqui lhe parabenizar na presença de todos os amigos vereadores e o público presente aqui, falar que você fez um belíssimo trabalho e é um grande vereador. Quero aqui também pedir ao prefeito e ao vice-prefeito Gerson que tome providência em agilizar o mais rápido possível a nossa rotatória no bairro da Vila Rosina, na rua Maria Bernarda Butter. A rotatória, já começaram os serviços, só que está demorando bastante. Quando chove, há muita terra, principalmente na rua Maria Bernarda Butter e na Avenida Rodolfo Polidório. Por esse motivo, eu peço aqui ao Gerson, peço ao prefeito Dr. Roberto Amamoto que resolva logo e faça essa rotatória para os moradores do bairro da Vila Rosina, da rua Maria Bernarda Butter. Quero aqui também parabenizar todos os colegas vereadores e falar que todos têm o seu jeito de trabalhar, cada um de sua maneira, certo? As eleições estão vindo aí, eu desejo sorte para todos, desejo sorte também para todos os pré-candidatos, entendeu? Que sejam escolhidos aquele que for melhor para a cidade e melhor por Deus. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. Gilmar Soares Vicente. Jairman Barbosa Silva. Josefa Maria Marques Santos. Josi Cristina Aranha Darto. Paulo Roberto Oza. Dr. Vladimir Panelli. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, público presente, prezada assistência, pessoal da internet e os amigos que se fazem presentes, que deixam de fazer as suas coisas para poder prestigiar-nos em mais uma sessão desta casa. Quero fazer um agradecimento especial ao Edgley por falar desse caso da Lázaro de Camargo. A gente custa acreditar, e algumas pessoas que estão
fora da cidade, elas custam acreditar que Caieiras tem algum tipo de problema, principalmente problema de habitação. Então eu chamo a atenção dos senhores que existem alguns pontos, que são aqueles mesmos pontos que eu falei na sessão passada, que quando chove alagam, né? E a gente vem padecendo com problemas de moradia, como todos os outros municípios, mas acredito que tenhamos aí na área de risco mais de 500 famílias que obviamente necessitam de uma oportunidade para morar com dignidade. E essa questão da Lázia de Camargo é uma parte, no final de uma rua lá próximo à Barroca, que foi há mais de 17 anos ocupada por 12 famílias, e que essas famílias lá construíram suas habitações, umas mais chiques, algumas casas com laje, com telhado, e outras um simples barraco, de madeira, com telhas de zinco, mas tinham o que a gente pode chamar de um lar. O proprietário da área fez um pedido judicial para a retomada do uso da área, e essas famílias foram compelidas pela justiça a desocuparem a área no último dia 30 de março, perdão, no dia 28 de fevereiro. Quando eles vieram nos procurar, a mim e o Edgley, a gente fez uma forte intervenção para que isso não acontecesse no dia 30 de março, e a gente conseguiu prorrogar esse prazo para mais 30 dias, ou seja, 31 de março, para achar uma situação que pudesse acomodá-los. Eu fiz uma reunião com o proprietário da área, juntamente com o advogado. Esse proprietário da área, que é o Alceu Rabelo Júnior, cedeu 2.000 metros de área dele para a prefeitura para que pudesse assentar essas famílias, mas infelizmente essa área não tinha qualidade e não foi possível fazer esse assentamento. De sorte que, não encontrando um outro remédio, senão a desocupação, 27 crianças estavam envolvidas nessa operação, todo o trabalho judicial, o trabalho da Polícia Militar, e a gente conseguiu então, eu e o Edgley, numa ideia fértil, propor ao senhor prefeito, juntamente com todas as famílias aqui presentes, a propositura de um aluguel, um auxílio aluguel para essas famílias, a título provisório, para que a gente pudesse então, depois disso, que não está acabado ainda, a gente conseguir um lugar com um pouco mais de dignidade para ali assentar essas famílias. Isso foi aceito pelo Dr. Roberto, a quem eu quero saudar e dizer que a atitude foi correta, foi acertada, e por isso agradecê-lo, não é? Dizer que a gente conseguiu com o advogado da família do Alceu Rabelo um prazo para que possa serem desmanchados as construções e reaproveitados aqueles materiais de reuso que lá estão, telhas, janelas, portas, e eu estou fazendo nesse momento o 7º contrato de locação, faltando apenas 2 famílias para encontrar essa casa e ter um lar um pouco mais feliz, talvez, do que tivesse morando lá naquela área de risco. Com isso resolvemos então o problema do Alceu, que é o particular, com isso resolvemos o problema da prefeitura, que tiramos um ônus e a responsabilidade da remoção das famílias, e com isso trouxemos um alento, nem que seja a título provisório, para 12 famílias, 2 das quais a gente conseguiu mantê-las nos imóveis. Por quê? Porque os imóveis têm um valor comercial hoje mais do que R$100.000. Então o dono consentiu uma negociação a posteriori. Então, Edgley, agradeço todos os elogios que você fez à minha pessoa, mas você está de parabéns porque nós corremos lado a lado com isso, e o final realmente foi feliz. Então é bom que a gente agradeça a Deus principalmente por ter sido conduzido por Ele para poder asfaltar esse caminho. Eu quero pedir ao senhor presidente, uma moção de agradecimento ao pastor José Luiz, que é responsável pelo projeto Bilu, que nesta semana faz 11 anos de projeto na cidade de Caieiras e no mundo inteiro. O projeto, para quem conhece, é dispensável a apresentação, e para quem não conhece, só para ter ideia, foram feitos mais de 130 mil atendimentos nesses 11 anos de trabalho a Caieiras e ao mundo, não é? Em Caieiras principalmente, acolhendo todas as crianças do judiciário, crianças que são destituídas do pátrio poder da mãe e do pátrio poder do pai, e que sem um lar
encontram um lar no projeto Bilu e ficam à disposição para as providências do Conselho Tutelar e para as adoções. Confesso aos senhores que eu já vi criança com as 2 pernas e os 2 braços quebrados no projeto, fruto de desavença entre pai e mãe, e o pai dá uma surra na criança, a ponto de quebrar expostamente as pernas e os 2 braços de uma criança de 2 anos de idade. Esse é um dos exemplos do que o projeto acolhe e do que o projeto faz. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de propor uma moção verbal de agradecimento a esses préstimos desses 11 anos ao pastor Zé Luiz e a todos os funcionários e a todos que, sem maneira remunerada, ajudam o projeto como um trabalho voluntário. Pedido de Vossa Excelência regimental, coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação da emenda verbal do ilustre vereador Dr. Vladimir Panelli, permaneçam como se encontram. Aprovado. Diretora da Câmara, doutora Lucimara, que adota as medidas necessárias à satisfação da medida. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Só para prestar um agradecimento também ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, a gente, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, nós construímos juntos, eu e o sindicato, e principalmente todos os participantes, diretoria e presidência, uma indicação ao senhor prefeito que pudesse incorporar ao salário dos senhores funcionários públicos a gratificação de R$ 180, que venceria agora no mês de abril, e os funcionários deixariam então de recebê-lo. Esse pedido, essa indicação de número 150/2016, foi amplamente discutida por mim com o prefeito e pelo sindicato também. Qual é o mote que a gente usou para que o prefeito aceitasse essa ideia de trazer ao salário, nem que seja estendidamente por mais 10 meses, 9 meses, 10 meses, e que nós tenhamos agora uma luta para conseguir a incorporação definitiva desse prêmio, digamos assim, a todos os funcionários. O mote foi o seguinte: eu sempre fui partidário, a gente já discutiu aqui nessa casa sobre plano de carreira, já discutimos sobre reposição de perdas, ou seja, o que deu a inflação, haver um repasse imediato ao funcionário. E discutimos também aumentos salariais, não é? Diversas vezes. E quando a gente começa a discutir os aumentos salariais, a gente percebe que o princípio da isonomia resolve que, se dermos um aumento de 10%, ele será acolhido por todos os salários da prefeitura. Logo por aquele que ganha R$ 800 e logo por aquele que ganha R$ 20.000, que é o caso do prefeito. Não é? De maneira que o prêmio, ou seja, os R$ 180, acomoda de uma maneira que não é equitativa, mas é muito mais salutar para o regime do que o próprio aumento uniforme. Ou seja, a pessoa, o funcionário que ganha R$ 800, passa a ter então uma bonificação de quase 22% do seu salário. E aquele que ganha R$ 10.000 passa a ter um aumento de 1,8% no seu salário. Então isso dá um reflexo que a gente está ajudando mais aquele que ganha a faixa salarial baixa do que aquele que ganha altos salários. Obviamente que são muito menos aqueles que ganham altos salários do que a maioria dos servidores que ganham na faixa entre R$ 800 a R$ 1.200. Então, com isso, a gente prestigia muito mais esse funcionário do que talvez prestigie o alto escalão do primeiro ou segundo escalão da prefeitura, com referências aí 18 a 20. Esse era um dos propósitos da minha pessoa para com o prefeito. O segundo propósito, que essa incorporação não traz prejuízo de leis sociais, da maneira que aqui está, ou seja, há uma economia, então, no 180. Terceiro mote, que isso, a título de prêmio, não acaba incorporando nos 54% que o prefeito pode gastar com folha de pagamento. Então, há uma série de vantagens no sentido de trazer, né, a incorporação desses 180 aos salários dos funcionários, dando um reflexo talvez muito mais para os pequenos salários que se dessemos um aumento de 10%, ou de 20%, quem sabe.
O reflexo do 180 é maior do que isso. Então, baseado nesses 3 motes, eu e o sindicato, que aqui está representado por todos aqui, conseguimos então esse intento na sexta-feira às 16h. Isso virou um projeto de lei que foi votado nesta casa ontem em sessão extraordinária. Portanto, vai à sanção do senhor prefeito e automaticamente vai virar lei, de sorte que a gente pode já avisar os colegas funcionários que todos serão contemplados até dezembro com os 180 desse auxílio que foi dado lá atrás. E segue aqui, Maria, Zé, mais uma luta que nós temos daqui a dezembro, que é a luta da incorporação definitivamente do 180, independente da data, não é? De exposição do salário, do reajustamento do salário, quer seja ele por bonificação, quer seja ele por aumento de salário, quer seja ele por reposição de perdas. Então fica aqui à minha disposição a vocês, de a gente batalhar num segundo momento por mais isso. Era o que eu tinha a dizer por hora. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os presentes. Eu não quis atrapalhar o doutor Panelli, pedindo a parte para não atrapalhar o raciocínio dele, mas eu só queria consignar que eu ainda no dia de hoje fiz um requerimento ao senhor prefeito para que estenda esse benefício para os aposentados. Embora a assessoria jurídica dele mencione que não constou da lei, seria desnecessário, porque já consta da nossa Constituição Federal que todos os benefícios concedidos aos funcionários na ativa serão extensivos aos inativos e aos pensionistas. De modo que entrei em contato ainda hoje com a presidência do FUSBEMO e talvez eles vão aceitar esse pedido, porque não é justo o que estão fazendo com os aposentados. Os aposentados não estão recebendo. E para concluir, eu queria dizer que também no dia de ontem, nós votamos aqui uma alteração da referência dos nossos queridos e ilustres membros do Conselho Tutelar, que vem desenvolvendo as suas atividades com muita eficiência, muito zelo, muita dedicação às pessoas que ali procuram. Então, nada mais justo do que tivermos esse reconhecimento, elevando a majoração da referência. E, por último, queria dizer que também no dia de ontem, para tentarmos suprir a ausência de médicos plantonistas, elevamos também o valor que vem sendo pago pelo plantão médico, porque o valor atual que vinha sendo pago não se encontra médico para trabalhar. Então, eu acredito que com a elevação que fizemos no dia de ontem, com a aprovação de todos os senhores vereadores, eu acho que a administração vai ter uma facilidade maior na contratação de médicos. Presidente, só a guisa de comentário, a gente fez esse mesmo pedido que o senhor acabou de fazer, quando da instituição do prêmio, em dezembro do ano passado, e foi negado pelo senhor prefeito, ou seja, não foi acolhido. Acredito eu que o único reparo para essa situação é a ação judicial dos senhores aposentados, os servidores aposentados, para que possa ter a equiparação. Não, eu já entrei, inclusive eu pedi desde a data em que o benefício foi instituído, e eu tenho certeza que, juridicamente, teremos sucesso. Mas eu espero que o pedido seja aquecido de forma administrativa. Não havendo mais matéria para expediente da mesa, passa-se para o tema livre, já passamos, todos falaram. Não havendo mais vereador para fazer uso da palavra, passa-se a ordem do dia. Projeto de Lei 5.287/2016, de autoria do vereador Dr. Carlos Augusto de Castro, Dr. Calé e do vereador Dr. Vladimir Panelli, dispondo sobre: autoriza a mesa da Câmara a firmar convênio com instituição de ensino que especifique e dá outras providências. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de pedir vista desse projeto. O pedido de Vossa Excelência é regimental. Senhores vereadores concordarem com o pedido de vista da ilustre vereadora Josi, permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de vista da vereadora. Projeto de Lei 5.288, de autoria da ilustre vereadora Josi Cristine Aranha D'Ártola, dispõe sobre obrigatoriedade de todo estabelecimento público de saúde do município fixar diariamente a escala de médicos em local visível e acessível ao público. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra o ilustre vereador Dr. Vladimir Panelli.
Se o senhor me permitir, do meu assento. Fica à vontade. Salvo o melhor juízo, senhor presidente, existe uma lei municipal que já obriga a termos, atrás das portas, ao lado da porta, todos os serventuários, principalmente do setor médico, que ali prestam os seus préstimos, não é? Com carga horária e o nome e a referência do profissional. Nesse setor da saúde, eu queria só acrescentar que nós não vamos conseguir corrigir essa questão dos médicos, nem passando, como bem disse o doutor Calé, o plantão para R$ 1.500, e nem como está querendo a Josi, a nobre vereadora Josi, colocar uma tabuleta dizendo que aquele ou aquele outro médico deveria estar ali naquele momento. A gente só conserta esse plantão médico, senhor presidente, a hora que a gente pegar uma marreta e quebrar o conforto médico. Aí nós consertamos esse problema. Aliás, diga-se de passagem, isso incomoda tanto que o senhor prefeito esteve no hospital semana passada, se não me falha a memória, para acordar 2 médicos que ali dormiam durante o plantão. Aí você pode colocar uma placa, vereadora, do tamanho desse prédio, dizendo que aquele cara presta serviço lá. Só que eu venho, há 17 anos que faço parte da vida pública dessa cidade, mostrando que nós temos um erro vertiginoso, não é? De deixar o médico viver de plantões. Então ele faz plantão aqui, ele faz plantão em Franco da Rocha de 24, em Caídas de 24, em Morato, em Cajamar e em Mariporã. E não há um ser humano no mundo que consiga trabalhar 24 horas por dia. Quiçá um médico que atende 30, 40 pessoas em cada plantão desse. Obviamente que ele vem aqui num plantão de 24, porque troca esse plantão de 6 horas, ou de 12 horas com outro médico, para que ele possa então cumprir essa carga horária em todos os municípios, e aí sim, ele vem aqui para dormir. E eu, quando comandei a Guarda Municipal, sou a maior testemunha disso, porque meus guardas todos os dias brigavam com munícipes e com médicos no pronto-socorro, chegando até a dar voz de prisão para um médico, porque eles se acham os investidos de Deus na face da terra, não é? Não que não sejam, e que tenham o dom da cura, que tenham o dom da vida, mas, senhor presidente, a gente só moraliza esse plantão médico o dia que não existir conforto médico. Ou a gente mete a marreta no conforto, ou a gente faz que nem eu disse para o pai da Josi um dia. Vamos mudar essa placa. Ao invés de conforto médico, conforto do paciente. Esse sim tem que se confortar. Porque eu não tenho uma profissão no mundo, nenhum patrão no mundo que admite que o seu funcionário se utilize de uma sala com televisão e cama para se confortar no horário de trabalho. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Com a palavra, ilustre vereador Josi. Eu concordo plenamente com o que o doutor falou, mas eu acho que a gente tem que ir realizando ações que estão hoje ao nosso alcance. Gostaria muito de ter esse tipo de atitude, mas sozinhos nós 10, vocês sabem que a gente não consegue. E, na verdade, o objetivo desse projeto é que a população também fiscalize, porque eu recebo ligações, assim, um dia sim, dia não, de pessoas me ligando que está faltando médico, que não tem médico. O médico foi embora e o do plantão não chegou. E às vezes, as pessoas têm a impressão que isso é um pouco de falta de consideração, talvez, do prefeito, ou falta de trabalho do vereador. E, na verdade, é uma falta de respeito do próprio médico que vai embora e deixa o plantão, sendo que, por lei, ele tem que aguardar o outro médico chegar. Então, a ideia é nos amparar nesse sentido das pessoas, talvez não resolva, né? Mas, assim, já é uma ação de boa vontade nossa para a gente tentar, de alguma forma, caminhar para resolver. E as pessoas vejam que, assim, que teriam que ter médico aquele horário, tem que ter médico, eles estão recebendo para aquilo. Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador. É culpa do próprio médico que não está tendo responsabilidade para atender a população. Então, a intenção é essa. Até as redes sociais me ajudam muito a fazer política. E esse foi um pedido dentro de uma rede social. Uma pessoa do Facebook me mandou uma mensagem sugerindo esse projeto de lei. E eu achei que super válido, por isso que eu fiz. Não vai resolver? Não vai, mas é um caminho aí para chegar lá. Obrigada. Eu concordo com Vossa Excelência, eu acho que realmente é um projeto que vem dar uma satisfação para a população,
daquele profissional que está de plantão para prestar serviço dos necessitados. Então está de parabéns, Vossa Excelência, eu acho porque a medida é muito boa. E por outro lado, constando o nome ali do médico, vai saber quem tem que acordar, senão vai acordar a pessoa errada. Né, doutor? Consta o nome dele para não acordar a pessoa errada depois, tá? Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.289/2016, de autoria do ilustre vereador Anderson Cardoso da Silva, Birruga, dá denominação à praça que fique da outras providências. Coloco já tem favorável, já está favorável. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado, uma vez que já foi aprovado pelas respectivas comissões. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereador inscrito para explicação pessoal. Não há. Não havendo vereador inscrito para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, a audiência dos internautas, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sexta sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de abril de 2016, às 15 horas, sendo que a ordem do dia será fixada no quadro de aviso, no prazo regimental. Boa tarde, obrigado a todos. Voltem sempre e tragam mais gente.